Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um debate com histórias. O nosso programa de hoje, para quem não está a ouvir e também para não está a ver, vai abordar um bocadinho sobre projetos que relacionam a história e o património e o seu impacto, no fundo, nas comunidades, também passando um bocadinho pelas temáticas da cidadania. E voltamos outra vez aos debates com história, com um painel em peso, como sempre. Passo, em primeiro lugar, a apresentar os nossos oradores. Hermínio Alves, estudante de Ciência Política na Universidade do Minho. David Batista Farto, licenciado em História pela FCSH e pós-graduado em Gestão da Ciência, atualmente inscrito no mestrado de Ciências da Documentação da Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Também está envolvido num projeto de instalação do futuro museu da PSP e é investigador associado do Centro de Investigação de História, Territórios e Comunidades. Ricardo Pereira, doutorando em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigador do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória. Mariana Silva, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e atual mestranda em História e Património. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela vossa participação. Acho que a nossa conversa vai ser bastante interessante. Vamos abrir mais um episódio de Debates com História com projetos que fazem sentido. E eu abria o painel com o Hermínio, com uma questão que está diretamente relacionada com a essência do projeto. Hermínio, em que consiste o teu projeto? Antes de mais, boa noite a todos e agradeço o convite em nome da International Cities. Assim, a organização ela é muito recente. Ela começou a criar conteúdo no dia 1 de janeiro deste mesmo ano e ela só foi registada neste verão. Portanto, é uma organização que é constituída por jovens, é uma associação juvenil, em que o nosso objetivo é sensibilizar e educar os jovens para os temas da cidadania e da participação democrática. São temas que estão um pouco longe daquilo que é o nosso público-alvo. Nós estamos a trabalhar com jovens desde os 18 anos, uma idade ainda muito tenra, até aos 30 anos, ou seja, é uma faixa etária de jovens, são todos jovens, mas são jovens totalmente diferentes. E por isso os temas que nós gostamos de abordar com eles também têm de ser totalmente diferentes. Por exemplo, com os mais novos, com o ensino básico, gostamos de trabalhar os temas mais da cidadania, quer a cidadania nacional, quer a cidadania europeia. O que é ser um cidadão português, o que é ser um cidadão europeu, o que é que isso acarreta para nós. E a partir da idade mais dos 15 anos, secundário, começámos aí já a aproximar mais ao tema da política, a importância das ações políticas, o que é a minha participação no mundo da política e o que é realmente este mundo da política. E depois, claro, quando atingimos já os jovens mais maduros, os jovens do ensino superior, trabalhamos mais os temas da história, filosofia da política, que não deixa, apesar do tema estar mais ligado à política, não deixa de ser cidadania, porque a política é tudo o que está à nossa volta, é tudo em nosso redor, e a cidadania é só um complemento da política que devia estar mais em foco no ensino português, e que não está, infelizmente, mas que, por não estar, abre espaço a organizações como a International Cities para projetar trabalhos e conseguir, de certa forma, apoiar aqui aquilo que é o ensino português e aquilo que são as lacunas que os nossos jovens acarretam e que possuem, tanto na área da cidadania como na área da política, formação cívica e tudo um pouco assim à volta desses temas que nós estamos a trabalhar com os jovens. Obrigado, Hermínio. Também vamos voltar a desenvolver um bocadinho mais sobre a organização e a importância. De seguida passava a palavra à Mariana Silva, para nos falar então brevemente do seu projeto que tem página no Instagram. Boa noite, Mariana. Boa noite e obrigada pelo convite mais uma vez. O meu projeto chama-se Roteiros com História e é uma página no Instagram na qual eu publico fotografias de diversos locais em Portugal e onde falo um pouco sobre a história desses sítios. É um projeto que começou há pouco tempo, cerca de 3 meses, e que conta ainda com poucas publicações, mas que tem como objetivo aliar algumas das minhas paixões, que são a história, o património, a fotografia e as viagens, e partilhar as memórias dessas mesmas viagens
e também dar a conhecer vários locais do nosso país, desde monumentos até cidades, localidades diferentes. Também um bocadinho na mesma linha, creio que, mas com um foco totalmente distinto, creio que o David pode tomar a palavra e expor o seu projeto. Boa noite, David. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite que me dirigiste e dizer que de facto é um prazer estar aqui convosco a falar sobre as vossas páginas e a apresentar a minha também. Bem, eu tenho uma página de fotografias à semelhança da Mariana, que se chama Photo History. É um pouco mais antiga, criei em abril do ano passado, em plena primeira quarentena, e portanto o país entrou em quarentena em março e eu criei no mês, e a ideia surgiu no mês seguinte. E ao mesmo tempo, e esta ideia não me surgiu nesse mês. Eu há muito tempo que já tinha ganho o hábito de colecionar fotografias. Eu ia pesquisar aos vários arquivos municipais e regionais e já tinha um espólio fotográfico guardado no meu computador bastante considerável. E eu cheguei a uma altura em que me sentia necessidade de partilhar as fotografias que ia colecionando, porque eu pensava, estas fotografias têm tanta qualidade, a imagem é tão boa e têm imenso valor histórico, porque são capazes de transmitir uma mensagem sobre determinado contexto histórico, que acho que seria egoísta guardá-las só para mim. Portanto, foi com essa intenção que procurei criar esta página, que é uma página informal, que procura ser informal, descontraída, sintética, mas ao mesmo tempo uma página rigorosa e que procura alguma profundidade na sua análise. E é isto. Obrigado, David. Também no seguimento de páginas que nos dizem alguma coisa, mas neste sentido mais voltado para a comunidade, o Ricardo pode falar um bocadinho do seu projeto. Boa noite, Ricardo. Boa noite. É uma honra estar aqui convosco e desde já eu aproveito para saudar os bons exemplos dos meus colegas e da colega. Posso dizer que o nosso projeto destinou-se à comunidade local, e neste caso é em Amarante, que é de onde eu sou natural. Nós desenvolvemos um projeto cívico há cerca de um ano. Isto começou no verão de 2020 e perpetuou-se até recentemente, até maio deste ano. A nossa ideia, em termos básicos, foi dar mais espaço às vozes e às ideias dos nossos jovens e, ao mesmo tempo, desenvolver um conjunto de debates relacionados com problemáticas muito atuais, como o ambiente, a cultura, a economia, a saúde, e a saúde até se revelou bem atual neste contexto mais pandémico, e por isso mesmo tive a ideia de desenvolver esta iniciativa, porque eu senti que na sociedade portuguesa e europeia, inclusive, existe um ruído que nos impede de escutar os outros, de ouvir a voz e as ideias dos outros, e considero que este título, Uma Ponte para o Futuro, neste caso, ou seja, uma ponte, uma ligação para o futuro da nossa terra, de Amarante, é o nome do nosso projeto e da página que poderão ver, e por isso mesmo esta ideia basilar, uma ponte, as conexões, as convergências, e respeitando a divergência de ideias e a liberdade de opinião e da expressão, como é inabalável, é um baluarte de Portugal e da sociedade portuguesa, penso eu, e neste caso desenvolvemos este projeto tentando dar o máximo possível apoio aos nossos jovens, e devo já dizer que contamos com associações de perfil mais desportivo, cultural, cívico e outras políticas, por isso que houve uma quebra do tabu, se posso assim chamar, desta falta de cooperação ou de até estereótipos que ainda perduram, de falta de diálogo entre estes mundos ou universos, como queiram. É basicamente isto. Obrigado para já. E de facto deve ser uma amostra, é uma amostra que eu por acaso também segui, o teu em forma de vídeo também, com vários convidados, oradores da Amarante, e achei interessante porque acabaste por chamar a participação de toda a comunidade jovem, não é? Que isso também é jovem, sim. Que é o curioso e o interessante.
A seguinte pergunta, de forma também a darmos continuidade à nossa conversa, tem como objetivo perguntar que tipo de impactos é que vocês verificaram que a vossa página teve. Poderão ser feedback, no fundo, de espectadores, de pessoas que vos sigam, ou até mesmo alguma dimensão que vocês queiram esclarecer do ponto de vista de tanto de implicar com a comunidade, não é? Dos processos que implicar com as pessoas, com oradores que tenham convidado para participar na vossa atividade, ou, no caso das fotografias, o que é que vocês acham, na vossa opinião, quem tem as páginas dedicadas, que o vosso projeto possa contribuir, no fundo, como legado, não é? Como alguma coisa impactante, tanto a nível nacional como até internacional, porque certamente têm seguidores desse aspecto. Eu, se calhar, começava pelo David e depois dava a palavra à Mariana por causa da questão das fotografias. David? Bem, essa é uma questão difícil, porque eu não tenho uma forma de medir com exatidão o impacto que a minha página gera. E, portanto, é um pouco aquilo que tu disseste. Quer dizer, eu acho que tenho 2 indicadores que dá para perceber mais ou menos qual é que é o impacto da minha página. Um indicador mais de ordem subjetiva, isto é, quando alguém me faz um comentário nas minhas publicações ou manda uma mensagem privada a dizer que gosta da página ou considerou uma publicação especialmente interessante, ou quando me diz que uma publicação minha introduziu um tema que ela nunca tinha ouvido falar, por exemplo, isso é um elogio muito bom para mim, mas também há indicadores objetivos, que é as estatísticas da página, o número de likes, o número de visualizações das histórias, as idas à página, o número de seguidores. Por exemplo, eu em janeiro, acho que foi em janeiro, meti uma publicação acerca das vítimas do Holocausto, e essa publicação teve imensos likes, teve 300 e tal likes, quase 400, é a minha publicação que tem mais likes, e nesse dia ganhei 50 seguidores. Eu acho que isso é importante porque aquele conjunto de fotografias que eu publiquei chamaram a atenção para uma realidade que é uma realidade bastante importante, que parece que já está muito distante, mas se formos a ver não está assim não é assim tão distante do nosso tempo, foi há 70, 80 anos. E, portanto, eu acho que o impacto pode ser medido através desses 2 indicadores. Depois a outra questão foi do legado, não é? Eu acho que a minha página é importante, ou pode ter um papel importante, no sentido em que mostra a importância dos arquivos históricos e das bibliotecas públicas e do trabalho que elas têm atualmente de digitalização de imagens, porque esta página não seria possível se não houvesse um trabalho dos arquivos municipais e regionais, mas também da Biblioteca Nacional e das restantes bibliotecas públicas, de digitalização. E acho que acho que a minha página, mesmo que inconscientemente, promove um pouco essa sensibilização nesse campo. Nos está a ouvir também é importante, também o que referiste agora, porque a criação da tua consciência histórica, também do ponto de vista da cidadania, é importante, mas também o outro aspecto, o aspecto das fontes, do tratamento da informação, e certamente a maior parte dos ouvintes está a perceber a importância, não é? Neste sentido. Mariana, também relacionada com este... Sim, força, David. Relacionado com este... Só querias confirmar, não é? Sim. Relacionado com no fundo, este diálogo entre o património e a pessoa, o agente social, também creio que a tua página tem esse objetivo mesmo, a valorização e a divulgação. Exato, porque este é um projeto que pretende dar a conhecer o nosso país e as muitas riquezas que nele existem, assim como a história desses lugares que eu visito e que partilho na página. Porque, pronto, Portugal tem muitos lugares únicos, incríveis, que muita gente não conhece. E através da partilha destas fotografias, espero despertar a curiosidade das pessoas, fazer com que as pessoas queiram ir visitar um determinado local, queiram saber mais sobre esse local e é assim é esse o impacto que eu espero que os roteiros tenham na comunidade.
do ponto de vista, só para também a segunda dimensão da questão, do ponto de vista do legado, será mesmo a valorização patrimonial, nesse sentido, não é? Exatamente. Várias imagens que tens mostrado, até mesmo de roteiros de casas, museu e etc, não é? Sim, exatamente. Agora passava para a parte mais comunitária, para o impacto na comunidade. Hermínio, se pudesse responder à questão, no fundo, muito... Claro que sim. Sim. E se me permite, deixa-me distinguir em 3 partes o nosso público, agregá-los em 3 grupos. Estávamos aqui a falar das páginas, mas a International Civis, como sendo uma associação juvenil, não só conforta o seu trabalho nas páginas de Instagram e de Facebook. Claro que, ultimamente, e devido à situação pandémica, temos que o fazer de forma a conseguirmos divulgar o nosso trabalho, porque, infelizmente, não podemos estar com os jovens presencialmente, e nós temos que chegar a eles. O conhecimento cívico, o conhecimento político é aquilo que nós partilhamos com eles. E, portanto, vou dividir por 3 partes. A nível das páginas, das redes sociais, o nosso impacto passa mais por aproximá-los ao tema. Não atiramos logo aos olhos dos jovens os conceitos políticos, os conceitos de cidadania. Não, porque nós sabemos que isso é difícil para eles, muito porque não têm um background. E por isso seria complicado nós colocarmos tudo e mais alguma coisa sobre política, sobre cidadania, sobre história, para os jovens irem acompanhando, nem conseguirem perceber, compreender. E por isso, por nós irmos construindo um caminho nas nossas redes sociais, já tivemos jovens que nós, por exemplo, partilhamos filmes, partilhamos livros, e começaram a conhecer esses autores, essas bibliografias, através daquilo que nós íamos partilhando. E através da leitura desses livros, claro que os jovens vão ganhando mais conhecimento. E isso é gratificante, porque só através da partilha de um livro, um jovem que seja já adquiriu dezenas de conhecimentos acerca de conceitos que podem pôr em prática no dia-a-dia. Agora, distinguindo um pouco para os outros grupos, eu quero destacar também os grupos de quem trabalha connosco, os jovens que trabalham connosco, porque não foi 1, não foi 2, não foi 3, mas posso dizer que foram 50% ou mais dos jovens que estiveram connosco e que estão recentemente, que disseram que não eram tão próximos ao tema, principalmente aos jovens que não trabalham no nosso departamento de consultoria, que são os jovens que estão mais ligados à área de relações internacionais, história e política, mas, por exemplo, em recursos humanos, em marketing, os nossos jovens voluntários, que não possuíam qualquer conhecimento a nível político, começaram a conseguir reter mais informação e até a apreciar, que isso é o mais importante, porque para nós, se nós não conseguimos captar os jovens que trabalham connosco, como é que nós vamos conseguir captar o nosso verdadeiro público? Não é possível. Portanto, nós primeiro temos de fazer um trabalho interno, que é conseguir chegar ao tema a eles e fazer com que eles se apaixonem aos poucos. Ao nós percebemos que isso está a dar resultado, percebemos também que no nosso público externo está a dar resultado. E isso, principalmente a mim, como fundador, enche-me o peito de orgulho, porque saber que o projeto que teve início em novembro do ano passado cresceu muitíssimo bem e que está cada vez mais a alastrar-se, principalmente com o reconhecimento que os jovens nos vão dando, é muito bom. E agora um outro terceiro grupo, que é o grupo realmente dos jovens com que nós vamos presencialmente ou digitalmente, através de videoconferências, através das nossas palestras. Já tivemos, foi cerca de meia dúzia de jovens que nos disseram que começaram a pensar, integrar uma organização política, seja ela qual for, isto aí não importa, devido ao nosso trabalho junto com eles sobre mostrar a importância que a participação democrática e a participação na vida política tem na comunidade, seja a comunidade do Norte, Centro-Sul, seja a comunidade em Portugal, de Espanha ou dos outros países da Europa, seja a comunidade da sua freguesia ou da sua autarquia. Mas qualquer comunidade em que eles sejam inseridos, eles têm um papel. E eles, com o nosso trabalho, perceberam realmente isso e decidiram que querem começar a estar mais ativos. E começaram a ponderar entrar em organizações.
E digo que 4 desses confirmaram-nos a nós que entraram já nas organizações políticas. E isso é muito bom, é muito bom. Nós não estamos aqui para angariar militantes para partidos, se nós não nos faz diferença, nós não ganhamos nada com isso, mas é bom perceber que os jovens ganham interesse e que ficam principalmente mais motivados a participar, seja em debates sobre os temas que afetam a nível nacional ou a comunidade local, seja nas próprias atividades escolares, como associações de estudantes, porque esse é o primeiro passo que muitos jovens dos 15, 16 anos têm com o mundo político, é através da associação de estudantes. E, infelizmente, em várias escolas do país, não há associações de estudantes. E isso é grave. Isso é muito grave perceber isso. E quando nós entendemos, então, do nosso trabalho, estes 3 grupos, têm impactos diferentes, é verdade, mas ficamos muito felizes por conseguir impactá-los de qualquer das formas que seja. Isso é o nosso principal objetivo. Sim, um certo empoderamento social, até mesmo para as pessoas terem capacidade de um pensamento mais crítico, mas de legado e de impacto, o que eu aqui destacava era mesmo a questão da literacia política, não é? Convidar as pessoas a serem formadas, a formarem-se e até mesmo formar os outros, do ponto de vista do que a Civis faz. Ricardo, também do teu projeto na comunidade de Amarante, creio que a dimensão passa um bocadinho por integrar a população de Amarante na sua história, na sociedade, na sua política, mas se quiseres desenvolver um bocadinho este tópico de impacto e legado. Sim, certo, obrigado. No nosso caso, todos os participantes foram jovens, porque era o objetivo primordial do nosso projeto, mas o público-alvo destinou-se aos amarantinos e a quem nos seguiu e quem quis seguir neste sentido. Por isso mesmo, a nossa ideia, e como eu já referi, foi precisamente dar maior espaço à voz dos nossos jovens e revelar ou corroborar que os jovens, ao contrário do que muitas vezes é dito de forma muito preconceituosa, em muitos casos dos mídias e não só, de que os jovens não têm ideias ou não se interessam ou não votam. O que eu constatei, e agora passo já para a parte do impacto, é que houve um dinamismo que mesmo em termos pessoais eu considerei bastante bom, positivo e inesperado até, porque muitos jovens participaram, quiseram participar, recebemos um feedback bastante comum, regular nas nossas redes, tivemos também em conversas, quer paralelas, quer depois em conferências em que participámos para divulgar a nossa ideia ao projeto, uma série de diálogos acerca disto, acerca dos debates, e muitos jovens que também disseram que gostaram de ver e que gostariam até de participar e de dar mais ideias, e desse ponto de vista eu penso que foi ótimo para Amarante, para a cidade, uma vez que nunca se tinha visto um projeto destes. Foi uma iniciativa à qual eu dei início e penso que é de salutar esta ideia, esta aglomeração de vontades e esta sinergia que houve entre os locais para darem corpo a este objetivo de transmitir as ideias dos nossos jovens. E lá está, e nós não fomos, e eu não quis que este projeto fosse um panfleto, nem que fosse apenas um objeto de decoração, mas a nossa ideia é influenciar as eleições que se aproximam, daí ter concluído em maio, para dar tempo de incluir as nossas ideias nos programas dos diversos partidos e, ao mesmo tempo, levantar estas questões, porque antes não existia um documento, como agora existe, e está disponível, o acesso é público, para quem quiser ver, das ideias que os nossos jovens têm em diversos campos, o ambiente, a economia, a saúde, política e por aí fora. E considero que nesse sentido, houve um impacto muito positivo. Ainda de reiterar um aspecto que é importante, o sentido de que nós tivemos um cuidado em respeitar a paridade, tentámos fazer o máximo possível uma paridade e acabou nos 60%, 40%, 55%, à volta disso, segundo os cálculos, e tivemos nesse sentido uma participação bastante ativa de diversos jovens, quer seja jovens
com ligações a partidos, jovens sem ligações a partidos, jovens que foram convidados por associações e que disseram sim no imediato, e por isso mesmo eu considero que este efeito poderá ter uma continuidade num futuro próximo. Obrigado, Ricardo. Também nós compreendemos que estas páginas acabam por ser trabalhosas, assim como qualquer tipo de atividade extracurricular, no nosso caso, ao estudante trabalhador, e é preciso dedicar algum tempo, acontecem sempre alguns imprevistos. E eu queria perguntar ao David, entre aspectos positivos e negativos, entraves, o que é que ele nos poderá contar, como é que é gerir a página e em que sentido é que ocupa o seu tempo, como é que ocupa? Já lançaste uma pista. A principal dificuldade que eu sinto na página é a falta de tempo, porque eu agora estou bastante envolvido naquele projeto da PSP e não tenho tempo para publicar com a regularidade que eu queria, para fazer essa publicação com a regularidade que eu queria. E essa falta de tempo impede-me de fazer investigação, porque a maior parte das minhas publicações são acompanhadas de um texto, e esse texto é resultado de uma pesquisa prévia, com bibliografia, com análise de fontes, e com essa falta de tempo eu não consigo fazer essa investigação, e portanto opto por não publicar com tanta regularidade, porque eu acho que mais vale não fazer do que fazer mal. E esse é o principal entrave à minha página, é não ter tempo, não ter disponibilidade e ser difícil conciliar este passatempo, porque a minha página é isso, é um passatempo, não é outra coisa, e eu nunca quis, não quero que seja outra coisa. Obrigado, David. Mariana, também aspectos positivos, aspectos negativos, o que é que podes destacar? Ora, à semelhança do David, a maior dificuldade que eu destaco neste projeto é a frequência com que eu faço publicações, porque por falta de tempo não publico tanto quanto gostaria, porque é preciso escolher e organizar as fotografias que vou partilhar e também fazer uma pesquisa sobre a história do local, porque as fotografias que eu partilho também são acompanhadas de um texto sobre o mesmo, e lá está, isso também exige tempo, não só para essas pesquisas, para a escolha das fotografias, mas também para visitar novos locais para poder partilhar na página. Quanto às motivações, aos aspectos positivos, é mesmo o gosto pelo que faço, gostar de partilhar as coisas que eu tenho a oportunidade de visitar, e também o apoio da família, dos amigos e dos colegas, que desde o início me incentivaram a continuar a expandir a página. Que no teu caso, diferente do David, passas pelo sítio onde tem o património, onde tem o roteiro histórico que identificas e tiras a foto na altura da tua autoria, não é? Exatamente. Pronto. Que também para os ouvintes compreenderem um bocadinho a dinâmica das páginas. No caso da Civis, há entraves, há progressos. Hermínio? Sim, como qualquer outro projeto, há sempre pontos negativos e pontos positivos. Até nós podemos fazer aqui uma análise SWOT a nível económico para destacar esses pontos todos. Mas se tivesse de destacar, vou começar pelo ponto positivo, para mim é o que tem mais relevância, que é logo aquilo que nós fazemos com os jovens. Que nós, acima de tudo, os jovens que trabalham connosco e que já trabalharam connosco, vão ganhando sempre alguma experiência, vão adquirindo novas soft skills. Nós atualmente temos cerca de 50 jovens colaboradores connosco, e eles vão sempre aprendendo alguma coisa. E o que mais motiva é jovens que não têm experiência na área, que estão a trabalhar connosco, vão ganhando essa experiência. E isso é o melhor possível, porque muitos destes jovens são estudantes do ensino superior, e também temos, poucos, mas temos estudantes do ensino secundário. E alguns são trabalhadores estudantes. E cada um tem um background diferente, tem uma experiência diferente, tem conhecimentos diferentes. E não só eles adquirem sozinhos, pelo trabalho que têm que realizar, novos conhecimentos, como com os outros colegas. E isso é muito importante, porque as sinergias que são criadas numa equipa, principalmente numa equipa que regularmente trabalham juntos, uma associação juvenil muito ativa,
E que, portanto, eles vão se conhecendo. Claro que a situação pandémica não é possível estarem todos numa sala, mas numa sala virtual é possível e vão se conhecendo aos poucos e vão transmitindo conhecimentos, informações, experiências que os outros vão recebendo e que depois podem pôr em prática esses conhecimentos. O ponto negativo, claro, a disponibilidade que nós podemos dedicar ao projeto não é a que nós gostaríamos, claro que não. Nós somos estudantes, temos o nosso ensino, muitos deles têm trabalho e, portanto, poucas horas por semana, e eu vou colocar aqui por semana mesmo, que podemos dedicar. Mas, felizmente, já conseguimos dedicar essas poucas horas porque nós dedicamos porque gostamos, porque senão também não dedicávamos. Nenhum de nós se dedicava a essas horas. Mas eu creio que esse ponto, se não existisse esse entrave, tanto os nossos jovens como o nosso conteúdo seria 200% melhor, porque nós não podemos dizer que somos bons naquilo que fazemos, ninguém é bom, ninguém é o Cristiano Ronaldo dos seus projetos, mas nós temos que ser humildes e dizer que se nós pudéssemos, estaríamos melhores. E é isso que nós queremos sempre, é progredir, melhorar e investir. É o que nós temos que fazer sempre. E de facto, até com a participação dos próprios jovens na construção da página e do projeto, acaba por ser mais gratificante e os aspectos negativos às vezes passam para positivos, compreendo perfeitamente. E o próprio trabalho em equipa, porque muitos de vocês fundaram os vossos projetos individuais, mas outros projetos vários que existem de outras dimensões, acabam muitas das vezes de envolver outras pessoas na produção da informação, na seleção da própria logística. Isso também é importante, porque nós acabamos por ganhar competências em criar estes projetos, mas também em geri-los. Eu também queria destacar isto aqui na nossa conversa de hoje. O Ricardo também nos pode destacar, então, aqui alguns aspectos sobre o projeto, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Sim, obrigado. Eu esta noite tenho utilizado o nós, e não é porque tenho um conjunto de heterónimos, é sim porque formamos uma equipa, por isso mesmo é que eu falei nós, uma equipa formada por jovens de Amarante que deram parte do seu tempo, como já foi aqui dito pelos colegas e bem, parte do seu tempo durante uma semana, várias horas, e que me ajudaram a dar corpo a esta ideia, a este projeto, e por isso mesmo até sinto uma emotividade superior quando falo disto, uma vez que é louvável sentir esta participação, esta dedicação, que eu penso que hoje em dia é um termo que até cai mais em desuso, esta dedicação, porque quando falamos destes projetos, e aqui estendo aos meus colegas e ao que eles têm dito, são projetos que exigem tempo, dedicação no tempo, e não algo que seja muito imediato, não algo na hora, que seja passageiro, muito efêmero. Por isso mesmo o que nós fizemos foi tentar dar esta continuidade com as dificuldades que são inerentes à pandemia. Tivemos mais reuniões online, digitais, neste género de plataformas do que presenciais. Isso foi uma pena, porque eu pessoalmente sou fã do contacto pessoal, humano, e penso que ganhamos todos com isso. Em termos de aspectos mais positivos, eu destaco a diversidade de opiniões, de ideias, porque eu só para dar um pequeno exemplo, quando comecei este projeto e desafiei as associações e os colegas, não lhes dei um projeto já finalizado, ou seja, eu não disse temos de fazer isto, eu dei uma ideia em aberto, e depois todos fizeram deste projeto um pouco de si mesmos, ou seja, deram ideias e contributos, e depois ainda afinámos um pouco quais os temas e as temáticas e os procedimentos. Por isso mesmo eu considero que foi muito positivo receber este feedback de várias pessoas, de algo que está sempre em mutação, e como disse há momentos o Hermínio, é algo que se quer que se desenvolva e que evolua no tempo, porque aqui não há Ronaldos e
e não há super-heróis pessoais ou individuais, e neste momento as equipas é que formulam o sucesso. E em termos de dificuldades, eu já falei numa, que é a pandemia, falo noutra que é a pandemia e noutra que é a pandemia. Basicamente isto, ou seja, a pandemia foi um entrave enorme para os projetos a todos os níveis, e eu considero que nos impediu até de levar a cabo as iniciativas que queríamos, e, ou melhor dito, até inicialmente, que era um contacto mais pessoal e personalizado com a população, e que não pudemos por motivos óbvios, neste caso. Depois, também devo dizer que não sentimos dificuldade em termos de cooperação entre as associações, no sentido em que poderia existir uma rivalidade entre vários públicos ou ideologias, e neste caso não, tivemos uma participação muito cordial e positiva. Por isso eu considero que, mesmo se é para falar de uma dificuldade magna, é a pandemia, sem qualquer dúvida. Penso que essa foi uma dificuldade superior. Também agora, a pergunta que eu colocava, começava pelo David, uma questão também de seguir o roteiro que aqui criei. Uma pergunta que tem dois sentidos. Um primeiro, de que modo é que a tua página comunicou com as pessoas, o tipo de comunicação que tu utilizaste, e que valor é que tu achas que acrescentaste ao criar este projeto? Um valor significativo do ponto de vista de informativo, do ponto de vista de património, de divulgação? David? Certo. Bem, como eu disse há bocado, esta página sempre foi e sempre será um passatempo. Portanto, eu não tive essa preocupação de desenvolver uma estratégia de comunicação. O Photo History é uma página amadora, desenvolvida por um estudante amador, e que tem, infelizmente, pouco tempo para aprofundar com a qualidade que ela merece e que eu queria. E portanto, para mim, o Photo History será sempre um passatempo que está subjugado, está submetido à minha disponibilidade. No entanto, o Photo History está disponível quer no Twitter, quer no Instagram, porque são duas plataformas com dois públicos-alvo completamente diferentes, e as formas de interagir com esse público também são diferentes. Eu às vezes publico no Twitter e não publico no Instagram, e vice-versa, porque eu direciono determinadas publicações para determinados públicos, consoante a mensagem que eu quero transmitir. E por outro lado, esta falta de tempo e dedicação que eu às vezes não consigo imprimir à página, faz com que outras páginas semelhantes à minha e mais recentes consigam ultrapassar-me em número de publicações ou em número de seguidores. Mas regressando à questão inicial, eu não tenho uma estratégia, não tive essa preocupação de criar uma estratégia de comunicação, mas gosto de interagir com as pessoas e procuro interagir com as pessoas. Por isso é que eu de vez em quando meto nas histórias quizzes sobre os sítios de Lisboa, e esses quizzes são bastante participados. Por exemplo, eu tenho 1000 e tal seguidores e participam nesse quiz quase 800 pessoas, por exemplo, e eu recebo mensagens a dizer que se interessam por aquilo, e também dá para perceber as diferenças paisagísticas, urbanísticas, urbanas de Lisboa, e acho que nesse sentido é bastante importante a página. Relativamente à questão do valor, eu julgo que essa questão não deve ser colocada a mim e aos meus colegas, mas deve ser colocada às pessoas que seguem a página, porque serão elas que saberão responder melhor do que as pessoas que gerem da página. Eu quero acreditar que a minha página acrescenta valor à comunidade, mas eu não consigo responder a isso, sinceramente. Obrigado, David. Eu coloquei de propósito estas duas perguntas a todos vocês, porque de facto elas geram algum valor, não é? Porque eu tive feedback positivo de todos os vossos projetos, acabando por trazer. Eu próprio os sigo e vejo que há pessoas, não só do meio, estou a falar do meio académico de História, de alunos de História, ou alunos interessados por património, política, cidadania,
mas também pessoas de fora, colegas de outras áreas, e acho que o feedback é muito positivo, inclusive é da página do David, que tem feito um trabalho bastante interessante na divulgação desse património fotográfico. Mariana, também no seguimento, não é? Desta questão, não tanto pelo valor, não é? O David já nos esteve aqui a desmistificar aqui a minha pergunta ratoeira, mas mais pela capacidade de tu falares com as pessoas através da tua página. É um projeto também. Exato, desculpa. Isto é um projeto ainda muito pequenino, muito recente, só estou apenas no Instagram, onde eu faço as publicações. Há fotografias que partilho só nas histórias, outras partilho mesmo na página, com uma descrição sobre o que está na fotografia, sobre a história do que está representado. E o feedback também que eu tenho é positivo, as pessoas que até ficam interessadas em conhecer aquele local, até perguntam muitas das vezes onde é, onde é que fica. E acho que isso, pronto, acaba por ser gratificante, porque vejo que as pessoas estão realmente a dar valor à página e estão interessadas, que era também um desses objetivos, em conhecer aqueles lugares. Mas pronto, também é uma página ainda muito pequenina, ainda não explorei muito bem esse aspecto da comunicação, mas é para crescer, espero eu. Obrigado, Mariana. Também, neste sentido da experiência, o Hermínio acaba por falar um bocadinho melhor connosco sobre a interação das próprias pessoas na sua página. Hermínio. Certo. A comunicação que nós fazemos passa muito pela informação, pela passagem de conhecimento, e a forma como nós transmitimos essa informação é tentar ser o mais simples, o mais jovem possível, adequando ao tema. Claro que nós, ao falarmos de cidadania ou política, não podemos falar como se tivéssemos tratado um assunto para crianças de meses e anos. Temos tratado um assunto que é um assunto muito maduro e que nós sabemos que os jovens têm a capacidade de o compreender e trabalhar nele. Mas também sabemos que, muitas das vezes, principalmente certas organizações, principalmente de comunicação social, gosta muito de barafustar este tema, de complicar este tema, quando na verdade ele não é complicado, ele é simples e é direto. Mas muitas vezes os jovens dizem que vêm debates na televisão, vem às vezes o espaço de comentários políticos e ficam muitas vezes a olhar para aquilo e não perceber nada, mas quando jovens como eles falam com eles, transmitem de forma simples, direta, as coisas, eles a compreendem perfeitamente. Aqui não é uma questão do tema ser complicado ou não, é como ele é transmitido, é como ele é comunicado, o tema. E isso é que é a grande diferença para os jovens que possam não ter estudos nas áreas adjacentes, mas que têm a vontade de aprender, mas que têm estes limites que são impostos. No caso da minha organização, nós temos que contornar esses limites e passa mesmo pela comunicação, pela forma como é comunicada, é tentar sempre o mais simples possível. E o mais honesto, que também é muito importante e se calhar é o ponto mais importante na transmissão de conhecimento, de conteúdo, é ser o mais honesto possível. E quando nós trabalhamos estes temas, aqui de história, de cidadania, sabemos que há muita cobertura, o que torna o tema, não vou dizer mentiroso, mas talvez omitir certas coisas que tornariam o assunto mais honesto. E esta é a importância aqui. O David, a Mariana, o Ricardo e todas as outras organizações e outros dirigentes sabem que esta é a importância, é transmitir um trabalho, um conteúdo simples, direto, humilde, honesto e que acima de tudo, quem o está a transmitir sinta orgulho nisso. Porque senão, quem o vai receber muito dificilmente vai captar também a vontade e vai captar essa essência que quem cria e quem passou queria que o público captasse. É muito complicado se nós não fizermos isto de forma simples, direta e honesta. Acho que são valores que todos nós temos que cumprir e está englobado aqui na transparência. Muitas vezes, e agora estamos a falar em eleições autárquicas, nós vemos em muitos programas dos candidatos transparência. Mas o que é isto da transparência? Como é que vamos ser transparentes? É através da forma como vai ser informado, como se vai agir. E tem-se que agir de forma honesta, de forma direta e simples. É isto, este é o mote
da International Civis, e acho que deve ser um mote de qualquer trabalho realizado por todos nós. E é esse feedback e as interações que tu vais tendo ao longo da página de divulgação, o David com as fotografias, a Mariana também com os roteiros, que é o importante. Acho que esse é o verdadeiro pilar de todo o conhecimento, reconhecimento dos vossos projetos, e acaba por ser importante. Salientar que sem as pessoas se sentirem informadas, não é? Não vão despertar depois, no fundo, a curiosidade sobre essas determinadas áreas. Mas se eu vir uma fotografia que até quer saber o seu contexto histórico, ou até mesmo um tema que queira saber, explorar um bocadinho mais, acho que estes projetos acabam por instruir as pessoas nesse sentido. Ricardo, também um bocadinho nesta ótica do peso do teu projeto, do acrescentar valor. Sim, nós optamos por convidar jovens com formação, seja estudantes ou licenciados até, da área do design, de multimédia e de comunicação. Por isso mesmo tivemos uma certa ajuda nesse capítulo, claro que voluntária e não paga, mas que foi fundamental no sentido de definir o logótipo, a mensagem que passa, porque o logo é muito importante para passar a mensagem do projeto e transmitir o seu espírito. Depois a questão de utilizar as cores, porque utilizar uma cor ou outra, isso também foi fundamental, termos gente que percebesse desse sentido. E depois, ao mesmo tempo, utilizámos uma panóplia de recursos para passar a nossa mensagem, quer com imagens, quer com texto, quer com vídeo, nomeadamente as lives, que foram digamos assim, uma súmula do que nós fizemos, uma vez que não pudemos ir para a rua e interagir com a população. Penso que nesse sentido o nosso grupo, a nossa equipa esteve muito bem e também lhes deixo aqui um obrigado nesse sentido de que fizeram um trabalho, a meu ver, exímio para passar essa mensagem. Depois, em termos de valor, como disse o colega há pouco, é difícil de ser uma avaliação imparcial, uma vez que o projeto é nosso e somos os impulsionadores desta ideia. Por isso mesmo, eu acredito que devido ao feedback que recebemos e mesmo ao que sentimos comunicar com os participantes, com quem fez parte da nossa equipa, penso que foi positivo e que adquiriu algum valor, no sentido em que hoje em dia já podemos ver um interesse maior, e se não fosse o caso eu não estaria aqui também para falar deste projeto, porque o Bruno reconheceu esse valor e por isso mesmo eu considero que teve algum impacto, penso eu, na comunidade amarantina. Os nossos ouvintes e também quem nos está a ver já estão a compreender um bocadinho a dimensão do vosso projeto. Depois, estando a chegar a uma última ronda da nossa exposição, do nosso Debates com História, eu fazia uma pergunta de fecho que, no fundo, tenta combinar todos os pontos que não tiveram aqui presentes, do background, de todo o trabalho que é feito, ou aquilo que ficou por questionar. E a pergunta que eu questiono é, em algumas palavras, como é que vocês resumiam o vosso trabalho? O vosso trabalho, o vosso projeto, a vossa ideia-chave que está por trás das vossas páginas, das vossas organizações. Acho que isto é o essencial. Aqueles vídeos que nós normalmente temos, em 1 minuto tens que dizer um pequeno pitch, a tua ideia, a tua essência. Começava pelo David. Bem, as 3 palavras seria pertinência, sensibilização e qualidade. Pertinência pelos temas que eu quero abordar com as fotografias que publico. Muitas delas são publicadas com a intenção de estabelecer paralelos com o presente e nesse sentido eu abordo temas bastante variados, como racismo, feminismo, desigualdades políticas e socioeconómicas, etc. Sensibilização por determinadas mensagens que eu subrepticiamente quero transmitir. E qualidade pelas imagens que publico, e pelos textos que são publicados. Obrigado, David. Hermínio? Ok, vou fazer como o David, vou também selecionar algumas palavras que acho importante e que nós seguimos, que é muito sensibilizar, o educar e o progresso. Porque nós sensibilizamos para o tema,
nós instruímos o nosso público acerca do tema e, acima de tudo, fazemos com que eles se evoluam enquanto cidadãos, enquanto estudantes das áreas em que estão inseridos, mas principalmente enquanto participadores, ou participantes, melhor dizendo, na comunidade, na vida política. Acho que se não seguimos estes temas, o nosso projeto, agora a par individual, o nosso projeto não tinha rumo. E, portanto, eu acho que isto é o que distingue o nosso trabalho. Obrigado, Hermínio. Mariana, também podes selecionar as tuas palavras. Olha, eu vou ser um bocadinho ousada, vou escolher 4. Que são história, património, fotografia e viagens, porque são as bases dos roteiros com história. Ricardo, para fechar em chave de ouro. Bem, eu vou ser poupado e escolho uma ponte. Penso que é o conceito-chave do nosso projeto, a ponte, no sentido de interligar as associações, de interligar as gerações, de interligar as diversas ideias e de desenvolver e fomentar esta participação cívica bastante útil. E gostaria até de fechar aqui com uma citação rápida do Edmund Burke, em que ele diz que a sociedade é um acordo dos vivos, dos mortos e dos que vão nascer. Por isso mesmo, eu gostaria de deixar esta ideia de ponte, porque quando falamos em tempo, quando falamos em determinado assunto, e já que somos também de história, quando falamos em tempo, os tempos estão interligados, e quando falamos em passado, futuro ou presente, penso que esta ponte é o essencial, daí esta escolha. Muito obrigado, Ricardo. E hoje o podcast de hoje e o nosso programa de hoje teve mesmo esta ideia, esta intenção de trazer 3 palavras que eu também aqui resumo, importantes do ponto de vista dos projetos, que são as instituições, pessoas e percursos. Tivemos aqui as pessoas, pelo menos aquelas que estavam à frente das instituições, chamemos-lhe assim, ou dos projetos, e o vosso percurso que acaba mesmo por marcar a sociedade e as várias dinâmicas que vão gerindo das vossas mensagens que querem transmitir. Reforçava a todos os ouvintes a visitarem, e também quem nos está a ver, não é, no vídeo, as páginas dos colegas, International Civis do Hermínio Alves, do David Batista, History, David, só para não me enganar, Photo History, exato. Photo History. Exatamente, para não me enganar. Ricardo, o Amarante, Uma Ponte para o Futuro, correto? Correto. E a Mariana, Roteiros com história. Roteiros com História. Todos os colegas vão acabar por partilhar na nossa página, no nosso grupo de Facebook, International History Students Group. Convido a todos então a explorarem as várias dimensões, também do lado de cada um. Se tiverem dúvidas, podem interagir com os nossos oradores, que eles certamente que vão ter todo o prazer de esclarecer as dúvidas e de exportar o gosto para esta dinâmica que hoje trouxemos aqui entre história, património e cidadania. Até um próximo Debates com História. Muito obrigado a todos que nos estão a ouvir e a agradecer especialmente a todos os nossos oradores que fizeram o esforço de estar aqui hoje a partilhar os seus projetos e as suas ideias. Obrigado a todos. Boa noite, então.